certo? Vou começando aqui em obter dados. Direto no Excel é até mais prático, só que eu tenho tanto costume de vir a obter dados, escolher Excel. Vamos pegar aqui essa base de vendas. Professor, só uma perguntinha. Pergunte. Só rapidinho. Durante o curso, o senhor vai, em algum dia, trabalhar como se fosse simulando a importação de algum banco de dados ou não? O curso vai ser mesmo trabalhando, importando dados de Excel e CSV? Tipo assim, importando de um banco de dados, ou do SQL, ou do Access, alguma coisa, ou não? Do SQL e do Access, cara, De algum não. banco. Ou se tem alguma coisa, não. Ou se não tem diferença. Não tem diferença, porque quando você vai... Pronto, a diferença provavelmente vai estar só aqui, nesse ambiente, quando você escolhe carregar ou transformar dados. O problema é que o Access ele tem uma compatibilidade tão grande com o Excel, que quando tu pega uma base de dados do Access, não tem diferença nenhuma. Certo? Pede para transformar e o editor de Power Query é igual para todos, independente do tipo de base de dados que você pega. Entendi. Entendeu? Tá, então eu tenho aqui a seguinte situação, né, muito parecida com as outras, só que aqui, nesse caso em questão, primeira coisa, eu vou mudar o nome, que eu não quero planilha 1, vou colocar aqui uma base vendas. Certo? E aqui não precisa de tratamento nenhum. Eu queria me focar na parte dos cálculos, vou fechar e aplicar em funções DAX, mas só me atendo diretamente ao Power BI Desktop, aplicando aqui em dados. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai criar algumas colunas e algumas medidas para obter alguns resultados específicos. Então, o primeiro resultado que eu vou obter aqui, que eu desejo obter aqui nessa minha tabela, é uma coluna que me deu faturamento na venda. Perdão, me deu faturamento na venda. Esse faturamento na venda eu vou ter que gerar ou obter através de uma multiplicação entre uma coluna de preço unitário e a coluna de tamanho do pedido, onde na realidade é a quantidade de pedidos, né? O tamanho do pedido é a quantidade de vezes a quantidade de pedidos que foram realizados para aquele determinado serviço ou produto. Então, clica com o botão direito em qualquer célula, em qualquer coluna, tanto faz, onde você clica com o botão direito, pode ser até aqui em data da venda, não vai fazer diferença nenhuma. Pede para criar uma nova coluna. Certo? No editor do Power Query, quando você vai criar uma nova coluna calculada, ele abre uma janela onde você vai colocar um cálculo simples, como a multiplicação, por exemplo, escolhendo as colunas dentro daquela janela. Eu acredito que a gente fez isso, a gente deve ter feito isso na quarta-feira ou na terça-feira. Enfim, aqui eu vou alterar o nome dessa coluna, ela vai se chamar faturamento na venda, né? Ou pode ser só faturamento, se você achar melhor. E após a igualdade, a gente deve colocar quais colunas devem ser somadas, ou multiplicadas, ou subtraídas, enfim. No Excel, a gente pega célula por célula e só expande. Aqui a gente pega a coluna inteira. Então, se eu quero a coluna tamanho do pedido, se você colocar ou começar com o nome da tabela, base vendas, aparece cada uma das colunas aqui da nossa tabela base vendas. Mas você pode vir direto ao ponto e colocar só o nome da coluna. Quando eu boto TAM, ele já me dá aqui tamanho do pedido. Vezes preço unitário. Pronto, aqui ele já vai multiplicar para a gente e o nome da coluna automaticamente vai ser o que está aqui atrás ou antes da igualdade. Ao darmos Enter, obtemos aí o valor de faturamento na venda. Vamos criar agora, para que a gente possa chegar nas medidas que nós precisamos, a gente vai criar mais uma coluna calculada. Mas atenção a um detalhe aqui, para a gente entender.
nas colunas da nossa tabela, sempre que ele identificar um dado como data, ele coloca aqui um símbolo de calendário. Colunas que possuem valores numéricos, que ele possa dar uma somatória, por exemplo, ele vai colocar esse Ezinho para indicar que é uma coluna com números, apenas com números. Chegou alguém. Pronto. Então, dando continuidade. Boa tarde. Boa tarde, Agostinho. Boa tarde. Agora, mas vamos dar continuidade aqui, se Deus quiser. Beleza. Eu coloquei lá no Drive, naquela pastazinha, uma pasta chamada Prática 4, que tem a tabela que a gente está, a planilha que a gente está utilizando aqui para o que eu estou fazendo agora. Tudo bem, vou buscá-la. Então, código Ezinho. Tá. Oi? Pode continuar, professor, que aí eu atualizo aqui e aí mais tarde eu vejo do início até agora, tá? Pronto, mas a gente não fez muita coisa não, certo? A gente criou só uma coluna. Tá. E quando você achar, eu posso mostrar rapidamente como foi que essa coluna foi feita, aí você consegue acompanhar em tempo real. Tudo bem, tá joia, beleza. Então eu vou baixar agora. Por enquanto, eu estou só explicando alguns elementos aqui. Ó. Okay. Qualquer coluna que possua esse Ezinho é uma coluna com números. O Excel não, o Power BI ele vai identificar colunas que possuem números, ele coloca o Ezinho da somatória. Essa coluna que tem um símbolo do calendário é a coluna que o o Power BI nos entende como uma coluna de data. A coluna que tem o símbolo de uma tabela, o Power BI vai aplicar esse símbolo, né, esse desenho, para colunas que foram geradas oriundas de um cálculo, como essa coluna de faturamento na venda aqui, que nós criamos agora. Tranquilo, pessoal? Aí, loja, marca, são colunas que não tem nada, por isso que são colunas apenas com informações de texto, ou mescladas, misturadas. E o Ezinho aqui de novo para preço e tamanho do pedido, porque são colunas que possuem somente números aí. Certo, pessoal? Aldeci, baixou? Tá baixando, professor, tá baixando, tá? Certo, certo. Baixando aqui, eu tô com ela aqui na tela. Quando você está baixando aí, eu vou pegar uma água rapidinho, que aí tudo bem. A gente consegue prosseguir.
Pronto, pessoal, voltei aqui. Perdão, alguns imprevistos de se trabalhar no home office. Às vezes acontece. Então, vamos lá. Baixou? Baixei, professor. Já está no Power BI aqui. Estou com ela na tela já. Pronto, então a gente não vai mexer no editor, certo, do Power Query. A gente vai mexer no próprio Power BI aqui, ó, na opção dados. Já está aqui? Sim, já está. Eu botei ela para tratamento, mas já vai direto para carregar, né? Isso. A gente vai criar uma coluna chamada faturamento na venda. Então, você vai clicar com o botão direito aqui, em qualquer coluna, em qualquer parte aqui dessa tabela, vai selecionar a opção nova coluna, certo? E nessa nova coluna, você vai aplicar essa função aqui, ó, certo? Faturamento na venda, que vai ser o nome da coluna, vai ser igual a coluna tamanho pedido, multiplicado pela coluna preço unitário. Tudo bem, pode continuar que dá para me pegar. Tranquilo? Tranquilo. A gente vai criar mais uma coluna agora, porque a gente necessita fazer. Botão direito, mais uma vez, nova coluna. E essa nova coluna vai ser uma coluna de, como se fosse despesa, certo? Custo à venda. Agora a gente vai pegar, os resultados dessa coluna serão obtidos através da custo unitário multiplicada pelo tamanho pedido. Então, multiplicação, tanto faz a ordem dos fatores, ou qual coluna você coloca primeiro, não vai fazer diferença. Custo unitário. Ao dar Enter, a gente obtém aí essa outra coluna. Então, temos aí coluna faturamento na venda e coluna custo na venda. Nós vamos precisar delas para gerarmos alguns outros elementos. Aí, notando aqui mais uma vez, ó, custo na venda, também tem um símbolozinho de uma coluna calculada, assim como faturamento na venda. Só para que a gente possa saber que tipo de dado está sendo trabalhado naquela coluna. Agora, o que nós vamos fazer? A gente vai gerar um elemento que some o total do faturamento na venda. E também some o total do custo na venda. Só que esse elemento é único, é um total e só. Não é uma coluna com vários valores. Se eu quero somar todos os elementos de venda, então vai ser como se fosse um Excel, é como se fosse uma célula só. Mas o Power BI não permite aqui que a gente crie apenas uma coluna com uma única célula de informação. Então, a gente vai criar o que o Power BI chama de nova medida. Clicando aqui, ó, botão direito, em cima da opção nova coluna, que nós vimos primeiramente, a gente encontra nova medida. E essa nova medida vai ser gerada através de um cálculo. O nome dessa medida vai ser faturamento total. E o que vai ser utilizado, né, ou que informações vão ser utilizadas dentro para o cálculo dessa medida? Vai ser uma soma, né, no Power BI, soma é sum, né, se fosse Excel, seria soma. Tranquilo? E ao abrir o parênteses, a gente vai indicar aqui
qual coluna ou quais dados de determinada coluna vão ser somados. Então, vamos lá. Eu quero somar todos os dados de faturamento na venda. Então, o valor que vai ser colocado dentro de sum de soma, será a coluna faturamento na venda. Fecho parênteses. E aí nós vamos dar o Enter. A princípio aqui, né, logo de cara, a gente não vê nada sendo criado de forma concreta, de forma explícita. Mas aqui do lado a gente verifica que temos um faturamento total. E o símbolo do faturamento total agora é uma calculadora. Então, o símbolo da calculadora é justamente para indicar que se trata de uma medida. Né? Então, a gente tem aqui elementos que simbolizam a coluna calculada, elementos que simbolizam o calendário, e o elemento que simboliza uma medida é a calculadora. Tranquilo? Dando continuidade. Para que essa medida serve? Ok. Beleza? Essa medida serve caso você queira visualizar determinada informação em um relatório de forma mais concreta ou visual, né? Teve até o exemplo que eu já mostrei para vocês antes, que é o mais utilizado justamente com medidas, é justamente a questão do cartão. Certo? A gente gera um cartão e qual informação eu quero que esse cartão exiba? Por exemplo, eu quero que ele exiba justamente esse faturamento total. Ele vai me mostrar aí, ó, os 157 milhões, que é o valor daquele faturamento. Digamos que eu não queira... Duas alterações. Primeiro, eu não quero ver esse valor de forma abreviada. Eu quero ver exatamente os 157 milhões e todos os numerozinhos que compõem essa minha informação. Para que a gente possa fazer isso, é necessário virmos aqui, ó, em formatar. Esses 157 milhões é o rótulo de dados, certo? E eu não quero visualizar esse rótulo de dados como automático. Eu quero visualizar como nenhum, por exemplo. Ao fazer isso, ó, ele me dá o dado todo por extenso. Mais uma coisa. Eu quero visualizar essa informação como monetária, para que fique claro que eu estou tratando de dinheiro, de moeda. Então, a gente vai ter que selecionar a medida aqui, o faturamento, e nas ferramentas da medida, ferramentas de medida, o formato que a gente vai aplicar aqui, ó, é o formato de moeda, certo? Algumas vezes, quando você bota moeda geral, dependendo da configuração do seu Power BI, ele já bota automaticamente na linguagem do software que a gente está utilizando. No meu caso, não. No meu caso, ele bota dólar mesmo. Mas é possível achar o real, vai estar lá em português Brasil. Eu sempre achei estranho ele colocar português e não somente Brasil, já que o real é uma moeda utilizada só pela gente. Tá? Por ordem alfabética, MNO, tá aqui, português, Brasil, RS. Aí a gente consegue visualizar o dado aí de forma, apesar de ser informação muito grande, mas aí a gente já consegue visualizá-lo de maneira mais clara, né? De saber que tipo de informação é aquela. Voltando para cá. Agora eu vou criar, digamos que eu queira criar uma nova medida. Certo? Eu quero criar uma nova medida que me dê os custos totais de despesa aqui no custo na venda. Então, mais uma vez, botão direito, nova medida. Essa minha nova medida vai se chamar custo total. E esse custo total será também, né, uma soma, só que uma soma da coluna, ou dos dados da coluna, custo na venda.
Ao darmos Enter aí para confirmar, é possível ver aqui, ó, a criação dessa medida, custo total, aqui do lado. Mais uma vez, né, o custo total, se você vier aqui no seu cartão, que foi criado anteriormente, gerado anteriormente, e tirar faturamento total, jogar custo total, agora a gente visualiza, ó, as informações de custo total. Ele só não vai manter aquele formato de moeda que tinha sido aplicado para o dado que estava aqui anteriormente. A gente tem que mudar lá de novo. Ó. Sempre que quisermos gerar essa informação e modificá-la, a gente precisa vir aqui nos formatos, tipos de formatos de números, né, ou máscaras de números, e mudarmos aqui para real. E aí a gente consegue visualizar as informações direitinho. Beleza, né, pessoal? Tranquilo. Vamos gerar agora uma terceira medida. E essa terceira medida, digamos que eu queira criar uma medida que se chame lucro total, que vai pegar o valor de faturamento, vai subtrair pelo valor de custo e vai me gerar uma medida de lucro. A gente pode criar medidas, eu estava mostrando sempre a gente criando por aqui, pessoal, em dados, mas a gente pode criar por aqui também, ó, sem precisar sair da opção relatório e ir para a guia dados. A diferença é que aqui a gente não tem, ó, clicar com o botão direito, não tem uma opção, uma aba de opções que nos dê nova medida, mas você pode vir aqui, ó, nas nossas colunas que nós temos aqui. Se você clicar com o botão direito também, vocês também vão encontrar uma opção chamada nova medida. E aí aqui mesmo é possível criar essa nova medida. Digamos que eu chame essa nova medida de lucro total. E lucro total vai ser a subtração de duas medidas. A medida faturamento, ó, símbolozinho da calculadora, faturamento total, que eu já criei, menos a medida de custo total. Fazendo isso, ele vai nos gerar essa terceira medida, ou medida, ó, de lucro total aqui do lado. Então, se você vier no cartão dessa vez ó, e quiser jogar lucro total aqui para dentro desse campo para verificar o valor, certo? Ele vai nos indicar aí, ó, que o lucro total é de 72 milhões. Vou mudar aqui a moeda. Acho que ela fica salvo lá em cima. Né? Esqueci disso, pessoal. Depois que você seleciona uma moeda, ela vai ficar lá em usados recentemente. Eu esqueci disso, ela estava descendo lá para baixo para escolher Português Brasil, mas está aqui. Pronto. Então, é possível também a gente criar essa relação de cálculos entre medidas diferentes aí que nós temos dentro do Power BI. Agora, o que eu posso fazer para deixar esses meus dados aqui mais organizados? Muitas pessoas não gostam, né, para deixar a informação mais... não sei se o termo mais correto é menos poluída, mas digamos que eu queira deixar tudo que for medida separado do que é coluna. Né? Então, eu vou criar uma base diferente só para as medidas. Certo? Então, como a gente faz isso? Aqui na página inicial, vocês vão encontrar uma opção que se chama Inserir Dados. Ao clicarmos em Inserir Dados, certo? Ele vai aqui abrir essa janelinha de criar tabela e você pode dar um nome. Né? Eu vou deixar só a nível de organização mesmo, deixar mais fácil de encontrar determinadas informações. Eu vou chamar essa nova tabela que eu vou criar de medidas. Apenas isso. Certo? O nome é opcional. Fazendo isso, eu vou clicar em carregar. Né? E aqui do lado, ó, carregou. E aqui do lado vai aparecer aqui, ó, medidas. Né? Coluna 1. Essa coluna aqui é irrelevante para a gente.
E o que nós vamos fazer agora é levar essas medidas de base vendas para dentro dessa base chamada medidas que eu acabei de criar. Para fazer isso é simples, certo? Eu vou pegar aqui primeiro o custo total, vou selecionar. Ó. Ao selecionarmos aqui custo total, vocês vão ter uma opção aqui em cima chamada ferramentas da tabela e ferramentas de medida. A gente vai vir em ferramentas de medida e onde tem tabela inicial, base vendas, a gente vai modificar para medidas. Certo? Então já levamos custo total aqui para medidas. Vamos fazer a mesma coisa com as outras medidas. Faturamento, tabela inicial, medidas. Lucro total, tabela inicial, medidas. Então a gente faz isso apenas a nível de organização. Essa coluna 1 aqui, se você quiser excluir, você pode, ela não vai fazer diferença. Ou se você quiser deixar, caso você vá utilizar isso aí no futuro, para criar ou para usar, transformar em uma coluna calculada, então você também pode deixar essa coluna 1 aqui disponível, né? Não vai fazer diferença para a gente. Tranquilo? Então, a gente viu aqui o uso da função soma para chegar nos resultados aí das medidas, né, que nós utilizamos. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Temos aqui nas medidas, lucro total, ó, visualiza a função, quando vocês clicam em cima da medida, é possível visualizar as funções que foram utilizadas, e vai ter, óbvio, né, a coluna 1 lá, vazia, né, porque a gente não usou essa coluna para nada. Então, o que nós vamos fazer agora, galera? A gente vai vir aqui na medidas mesmo que nós criamos, e vocês vão fazer o seguinte, botão direito, né, aqui em medidas, vamos criar uma nova medida, certo? E essa nova medida vai se chamar média de faturamento. O que nós vamos utilizar ou calcular dentro dessa média de faturamento? A gente vai utilizar a função média, né? Se fosse no Excel, seria algo assim, média, né, com acento, porque o Excel tem que colocar acento, seria mais ou menos assim. Mas aqui dentro do Power BI, a função para média é a função average, né, o inglês está em dia, average. E em cima de quê? De que coluna a gente vai calcular essa média? Certo? Só para vocês verem como elas se comunicam. A gente consegue visualizar todas as colunas lá de base vendas. E a minha média que eu quero aqui é a média de faturamento na venda. Base vendas, certo? Na planilha, na tabela, o base vendas, coluna, faturamento na venda, e aí a gente vai dar Enter, ó. Ele vai criar essa medida agora aqui de média de faturamento. Certo? Então, lembrando, average é a média, função média dentro do Power BI. Beleza? Só que a gente não consegue visualizar essa informação, a menos que você pegue a medida de média de faturamento e jogue aqui para dentro de campos. Ó. Agora a gente consegue visualizar a média de faturamento. Tranquilo? Então a gente já, né, só para nível de curiosidade, né, nível de nota, para tomar nota, soma, average, média. Medidas, botão direito, nova medida, e digamos que eu queira criar agora uma medida que me dê o máximo faturado, né, o maior valor faturado, só que o maior valor faturado vai ficar um nome muito extenso. Função max. Certo?
na coluna faturamento na venda. Ao darmos Enter aí, a gente cria agora a medida de máximo faturado. Vamos aproveitar o embalo e vamos criar também uma nova medida para o valor mínimo faturado. Vamos chamá-la de mínimo faturado. Seguir esse padrão, a função min, a coluna também, né, faturamento na venda. Então, aí agora a gente tem, né, tem o cartão da média, eu vou criar um cartãozinho diferente para, falou o máximo, deixar aqui no mesmo padrão que eu apliquei nesse, vou usar o pincel de formatação, para aplicar nesse, para exibir o valor de forma extensa. Alinhar aqui. Dá para até diminuir um pouquinho o tamanho dos dois cartões. Eu vou aplicar a máscara de moeda em uma média. E deixa eu ver se o pincel de formatação aplica a máscara de moeda. Não aplica. Por quê? Porque aqui a gente aplicou o pincel de formatação na medida e não, ou no cartão e não na medida. Então aqui na medida a gente teria que fazer a mesma coisa. Real. E aí eu vou criar um terceiro cartão para o mínimo. Mínimo faturado. Então, são funções básicas, né? Basicamente, não sei se todas as funções do Excel a gente tem acesso ao Power BI, mas as principais, as funções mais básicas, máximo, mínimo, médio, todas essas funções a gente também tem aqui dentro do nosso Power BI. Lembrando que essas informações todas têm comunicação direta, né? Então, se a gente pega, por exemplo, um gráfico de... pegar esse gráfico de rosca e vou colocar aqui a marca, vou colocar a loja. Acho que loja vai ficar muita informação. Aqui para a loja, como as lojas estão organizadas pelos estados, eu vou colocar mapa. Localização loja. Vou deixar assim. E no tamanho, como eu estou mexendo com faturamento, no tamanho eu vou colocar faturamento na venda. Faturamento na venda. Caso eu clique em algum desses estados aqui, vou clicar em Fortaleza, aí os cartões, eles vão colocar aqui, eles vão mudar, no caso, a média de faturamento. O máximo faturado ele não altera, porque o máximo faturado ele não depende desses dados, ele está dependendo diretamente do primeiro cartão, que é o cartão da média. Prosseguindo aqui, vamos fazer o seguinte. Já temos as medidas aqui. Todas as medidas organizadas, para não deixar bagunçado. Medida não está junto aqui das colunas em base e vendas.
Vamos criar uma medida aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. A gente já está com o máximo faturado, mínimo faturado. Aqui eu vou tirar faturamento na venda e vou colocar faturamento total. Na base vendas, deixa eu ver aqui, pegando a coluna base vendas, deixa eu ver o que dá para a gente fazer aqui. Vou criar uma medida que me dê total de pedidos. Vou criar uma medida que me dê o total de pedidos. Quantidade de pedidos. Só que eu vou colocar, eu não quero somar, porque se eu usasse sum, eu somaria todos os pedidos, né? Só que digamos que eu quero saber a quantidade distinta de pedidos. Certo? Então, aqui, ó, quantidade de pedidos, e eu vou jogar ela também lá para medidas. A função count, pessoal, ela é muito similar à função count valores do Excel. Então, eu vou jogar aqui agora para mínimo faturado, eu vou tirar o mínimo faturado e vou colocar quantidade de pedidos, ó. 23.794 pedidos individuais. Até como se fossem pedidos por estado, que ele indica para a gente. Então, count para realizar essa contagem aí de informações. Caso você queira mostrar o valor como porcentagem, ó, por exemplo, isso aqui não se aplica. A minha média de faturamento como porcentagem, 100%. Se você clicar aqui, está pronta. Era justamente isso que eu queria mostrar. Aqui ele vai sempre mostrar 100%, independente do resultado. A menos que você crie cartões diferentes e link com o total. Mas aqui a quantidade de pedidos, ele vai sempre alterar baseado também no estado que a gente escolhe, certo? Os pedidos apenas de Fortaleza, né, de Recife, e por aí vai. Certo? Então, sempre que vocês quiserem criar, visualizar de forma mais prática aqueles valores totais que são utilizados, o ideal é justamente você utilizar a medida para isso, e não uma tabela ou uma coluna. Você até pode utilizar uma coluna. Por exemplo, digamos que eu vou tirar essa média de faturamento aqui desse cartão que eu joguei, e vou colocar a coluna toda de faturamento na venda. Aí o que foi que ele fez aqui? Atenção, ó. Dá o zoom aqui, ó. O que ele fez? Ele fez uma soma de todos os dados daquela coluna, certo? E aí deu 10.408.650. Se você muda de soma para contagem, ele dá aqui, ó, 1.598 contagens de faturamento na venda. A gente tem a contagem e a gente tem a contagem distinta, certo? A contagem distinta dá 77 faturamento na venda. Qual é a diferença da contagem para a contagem distinta? A contagem distinta é como se fosse uma espécie de conte.si do Excel. Ele conta, mas baseado... Ele pega as informações que se repetem
e não repete essas informações. Só os valores ou as contagens de elementos únicos que tem aqui dentro dessa minha coluna. Deixa eu tirar isso aqui. Tá vendo? Ó, faturamento total, 10.408.650. Certo? É a mesma coisa de eu pegar o faturamento total daqui, ó. 10.408.650. Né? Só que sem configurar aqui os elementos. Professor, mas esse faturamento que o senhor colocou agora deu diferente do primeiro. Não, ó, preste atenção. Vamos lá. O primeiro elemento que eu coloquei, cadê? Pronto, ó, esse faturamento total, que é a soma de todos os elementos de faturamento na venda, certo? Perfeito. Ele... pronto, aqui, ó, 10 milhões, faturamento total... Peraí, deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu tirar esse cartão aqui. Esse faturamento total, 156 milhões, 765. Faturamento na venda, 156 milhões, 765. Talvez tenha sido só uma falta de atenção, mas provavelmente eu acho que eu devia ter algum elemento dentro daquele mapa selecionado. Por isso que estava dando um valor diferente. Mas está aqui, Tá ó. certo. Tanto esse faturamento, que é a soma de todos os elementos da coluna, certo? Dá 156 milhões, quanto esse elemento aqui que foi gerado no faturamento total, também dá 156 milhões. Então, provavelmente eu devia ter alguns estados selecionados ali sem querer dentro daquele mapa. Entendi, professor. Então, deixar isso daqui. Vou colocar todos os cartões aqui que eu preciso. Custo total. Está com formatação diferente do de cima. Só organizar os cartões gerados aqui. E botar um gráfico, deixa eu ver um gráfico que consegue se comunicar bem com essas informações. Tinha uma coluna preço unitário aqui, que a gente podia até trabalhar, só que o preço unitário não tem muito sentido você usar, porque ele vai somar só os valores únicos, não fica um negócio muito interessante, não. Só um instante, pessoal. Faturamento. Porque aqui eu acho que não dá certo porque tem mais estados. Não, vai até aqui mesmo. São as lojas. Todos os cartões estão se comunicando. Agora sim. Quero ver o faturamento, o custo e o lucro de São Paulo. Ele vai mostrar só São Paulo, só Rio de Janeiro, só Salvador, só Recife, só Fortaleza. Muito similares em Fortaleza e tal. Então, são certas coisas que você até conseguiria fazer no Excel, em uma tabela dinâmica, uma dashboard, só que o Power BI consegue tornar o serviço muito mais fácil.
Então, pessoal, as primeiras fórmulas que eu queria mostrar para vocês eram essas funções mais básicas mesmo, certo? Na segunda-feira que eu quero trabalhar mais funções com vocês, só que a gente vai chegar nas funções que são uma estrutura condicional, por exemplo, que no Excel é a função se, dentro do Power BI é o if e else, por exemplo. Essas estruturas condicionais a gente vai trabalhar utilizando esse mesmo relatório. Então, até naquela planilha do Drive, aquela parte do Drive, que é a prática 4, eu vou colocar uma outra base que a gente vai trabalhar em comunicação direta com essa base vendas. Acho que por hoje a gente vai encerrar a nossa live até aqui. Eu só quero que vocês salvem esse documento, que é o mesmo que a gente vai trabalhar na segunda-feira. Tranquilo. Tranquilo, turma? Tranquilo. Tranquilo, dupla, né? Tranquilo, professor. Dupla. Tranquilo, professor. Beleza, pessoal. Valeu. Então, desejo a todos vocês aí uma boa tarde, um bom final de semana e nos vemos na segunda-feira. Isso.